Olha, é muito mais fácil do que você louvar a Deus quando você está com carência financeira. Então, o que eu quero expor essa noite? Que toda a parte financeira sua está debaixo do controle de Deus. Amém? Vamos a mais um texto? Vamos no primeiro livro de Crônicas, 5, 6 livros à frente, capítulo 29. Tinha soltado a gravação? Não, soltou agora. Nós fizemos a abertura, tivemos um probleminha de gravação, fizemos a abertura em Deuteronômio 10, 14, agora estamos indo para Crônicas 29. Misericórdia, Senhor. Primeiro Crônicas 29, versículo 10 diz assim: Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação. E disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Vamos fazer uma pausa aqui, fazer uma janelinha na palavra. Quando você vê esse termo de eternidade a eternidade, entenda. Nós servimos um Deus, presta atenção nesse termo, ele é autoexistente. Quando iniciou Deus? Na eternidade passada. Até onde vai a existência de Deus? Até a eternidade futura. Entenderam? É fácil de entender, não é? Começou na eternidade passada, terminou na eternidade futura. Nota 10, fechou. Agora me explica uma coisa. Quando começou a eternidade passada? E quando vai terminar a eternidade futura? Entende porque Deus é autoexistente? Ele é o eu sou. Em si mesmo ele existe. Agora nós que estamos aqui na Terra, nós temos começo, meio e fim. Deus não está sujeito a algo que ele criou. Ele é de eternidade a eternidade. Para vocês terem uma ideia, o nosso nome foi escrito no livro da vida, lá na eternidade passada, antes da fundação do mundo. O seu nome foi escrito no livro da vida. E Deus escreveu toda a história, e o alvo dele era a salvação de sua igreja. Sem escapar nada do controle. Agora, tenta me explicar isso. Você consegue entender. Mas você não consegue explicar. Por quê? Porque você está falando do Todo-Poderoso. É muito difícil para nós, em palavras humanas, tentar explicar determinadas características do Deus Altíssimo. Uma delas é que ele é autoexistente. Talvez na vida eterna nós vamos poder compreender melhor esses mistérios. A Bíblia não revela como que surgiu Deus. A Bíblia simplesmente nos mostra um Deus autoexistente. Acabou. Deuteronômio 29 fala: aquilo que cabe ao homem saber, Deus revelou. E as coisas ocultas ele guardou para si. Estou parafraseando, mas ele fala nesse sentido. Agora, aqui Davi começa com uma oração primeiro, colocando Deus na posição de Deus. Bendito tu és o Altíssimo. Tu criaste todas as coisas, está tudo embutido aqui. A grandeza de Deus. E aí o texto continua, versículo 11. Tua és, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e da tua mão
a força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Gente, aqui tem uma outra verdade. O engrandecer o homem vem de Deus. Não adianta, você pode fazer o que for, você pode tentar todas as estratégias. Quem vai engrandecer você é Deus. Quem resolve se vai abençoar você é Deus. Não sabemos os motivos que levam Deus a abençoar alguém ou não. Por exemplo, o apóstolo Paulo era um homem de família rica. Era um homem que foi mandado estudar fora. A família de Paulo fabricava tendas para o exército romano. Paulo foi educado aos pés dos principais rabinos da sua época, Gamaliel. Paulo vem de uma cidade que era o terceiro maior centro universitário do Mediterrâneo, a cidade de Tarso. Paulo era cidadão romano de nascença. Para vocês terem uma ideia, o único jeito de ser cidadão romano ou era por nascimento, ou era por ser comprado por uma grande quantia de dinheiro. Tanto é que na hora de morrer, a gente percebe essa cidadania diferente. Paulo morreu decapitado. Era uma pena de cidadão romano. Pedro morreu crucificado. Era uma pena de um não cidadão. Agora veja o que Paulo fala. Considerei isso como esterco. Tem a palavra esterco em espanhol, adubo? Para quê? Para servir a Cristo. Paulo deliberadamente abriu mão do seu conforto, abriu mão do seu bem-estar, para ir servir a Deus e vivia feliz. Da mesma maneira, Moisés. Moisés foi criado no palácio do maior governo daquela região na época, envolvido em riquezas. Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. E ele abriu mão de tudo aquilo, por quê? Porque ele achava que ele ia ser usado por Deus como libertador. Num primeiro momento, ele teve que sair foragido para não morrer. Passou 40 anos cuidando do gado do seu sogro, Jetro, para daí, depois de tratado, ser levantado por Deus como um grande libertador. Para vocês terem uma ideia, 2 nomes super importantes do Antigo Testamento. É Davi, que escreveu esse texto, e Moisés. Entendeu? Moisés talvez seja o maior nome do Antigo Testamento. Entendeu? Toda a base, toda a estrutura. Foi Moisés que lançou bases. Entendeu? Mas veja, ele abriu mão da corte. Para quê? Para servir a Deus. O engrandecer vem de Deus. O que acontece? Tem gente que não pode ser rico. Se for rico, sai da igreja. Tem gente que não pode ter um carro. Porque se tiver o carro, ele não vai para a igreja. E tem gente que tem um relacionamento limpo com o dinheiro. Quanto mais tem, mais serve a Deus. Porém, quem nos conhece a fundo é Deus. Da mesma maneira que você, por exemplo, se você tem um filho que bebe, que usa drogas, que pega o carro, anda igual um maluco. Se você comprasse uma moto para esse filho, o que você estava comprando? Uma sentença de morte. Você faria isso? Não. Agora, se você tem um filho responsável, bacana, você vai procurar colaborar com ele da melhor maneira possível. Por quê? Porque você sabe que aquilo que ele for abençoado, ele não vai estragar a vida dele. Agora, nós que somos pecadores, fazemos isso, imagina Deus que é santo. Talvez a partir de hoje você vai começar a olhar sua vida financeira com outros olhos. Você vai começar a se questionar e falar, Senhor, se o Senhor me abençoasse hoje, eu ia te servir com tanto amor? Se o Senhor me abençoasse hoje, essa fidelidade, meu compromisso contigo ia ser o mesmo? São perguntas que você vai ter que fazer.
De repente, através dessa palavra, o Senhor está despertando você para coisas que talvez você nunca parou para pensar. Entendeu? A Bíblia mesmo fala, o homem é testado pelos louvores que recebe. Vê, se com louvor ele já é testado, imagina com dinheiro. Dinheiro tem o significado, poder. Veja, o próprio rei Salomão, extremamente sábio, por causa da desobediência à palavra de Deus, a casar com mulheres pagãs, casamentos mistos, ele, bem dizer, destruiu o final da sua vida. Muitos teólogos, eu também creio, imaginam que Salomão foi salvo, porque o próprio Jesus cita ele. E nós sabemos que uma vez salvo, sempre salvo, mas o final da vida de Salomão, terrível. Servindo a ídolos. Imagina o homem mais sábio após Jesus, que nós temos registro na Bíblia. Não sabemos se do mundo, mas na Bíblia sim. Acho que do mundo também, acho que a Bíblia fala que é do mundo. Você vê, morreu como idólatra. Porque não vigiou. Porque não obedeceu. Quando teve poder, o poder trouxe corrupção. Foi salvo porque é pela graça. Se dependesse da obra dele, como nós, perdia. Entendeu? Mas o texto continua. Deixa eu dar um golinho de água aqui. Versículo 13. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Ó verdade. Gente, ó, entenda. Eu tenho dificuldade com algumas frases da igreja. Frase pronta. Uma delas é quando o pessoal fala, vou devolver o dízimo. Eu acho isso meio jargão. Mas veja, eu não posso atestar que é uma frase errada. Essa passagem mostra que quando a gente oferta a Deus, nós estamos ofertando do que é dele. Se toda a posse material é de Deus, o dinheiro que está no meu bolso é de Deus. Quando eu pego esse dinheiro e oferto, é ele que, com o dinheiro dele que está ofertando. A questão é que quando eu oferto, o meu relacionamento com o dinheiro está sendo exposto publicamente. Por quê? Porque as nossas atitudes mostram o que vai no nosso coração. Quando eu oferto, eu estou dizendo que a minha carteira é convertida também. Quando eu oferto, eu estou tendo um coração agradecido. Olha o que Davi fala aqui. Versículo 14, vou reler. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Vou responder a pergunta por nós. Quem somos nós? Miseráveis pecadores, perdidos, que um dia foram alcançados pelo enorme amor de Deus e através da graça fomos salvos. E aí Deus permite que nós ofertemos, que nós contribuímos, que nós ofereçamos louvor. Embora pequemos todos os dias. E esse nosso pecado ofende a Deus. Mesmo assim, Deus permite que você venha aqui na igreja e humildemente renda louvores a Ele. Deus permite que você apresente suas orações. E quando você está orando, você está entrando no Santo dos Santos, o local mais sagrado que tem. Só que você faz isso baseado em quê? Você está coberto com o sangue de Jesus. Então, quando Deus olha para você, você foi declarado justo. Grave essa frase, você não é justo. Você foi declarado justo. Não confunda as coisas. Muito crente fala, nós somos justos.
Não. Foi declarado justo. É como se tivesse um habeas corpus, sabe aquele documento jurídico? Estão me entendendo? E você entrava no Santo dos Santos com habeas corpus. E qual que é? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Esse é o sentimento de Davi aqui. Esse é o sentimento que nós temos que ter. Gente, nós servimos a Deus, não Deus nos serve. Ao vir aqui ouvir a palavra de Deus, você não está fazendo nenhum favor para Deus. Veja, Deus sem você continua sendo Deus. Deus sem mim continua sendo Deus. Agora eu pergunto, e você sem Deus é o quê? Nada. Deus não vai mudar a sua glória, Deus não vai mudar a sua grandeza, Deus não vai deixar de ser adorado. Porque Ele levanta verdadeiros adoradores. Só que no mundo moderno parece que Deus me serve. Só que ao contrário, eu sirvo a Deus. Eu estou aqui porque eu reconheço que existe um Deus. Eu estou aqui porque eu reconheço que esse Deus é meu Pai. Eu estou aqui porque eu quero cantar louvores a Ele. Eu estou aqui porque através da exposição bíblica eu quero conhecer mais o Deus que me salvou, o qual eu vou passar a eternidade com Ele para todo sempre. Eu não estou aqui por causa de dinheiro, eu não estou aqui por causa de finanças, eu não estou aqui por causa de saúde, eu não estou aqui por causa de nada disso. Tudo isso é secundário. Isso é secundário, gente. Isso é Deus que dá. Muda o seu coração. Se você está aqui, se você se aproxima de Deus por causa de coisas, mude isso. Seu relacionamento com Deus está errado. Você tem que estar aqui porque você ama Deus e quer conhecê-lo mais. Você lê a Bíblia porque você quer conhecer aquele que é alvo de todo o seu amor, de todo o seu agradecimento, o dono de todas as coisas. Estamos aqui estudando finanças? Sim, mas nós estamos estudando finanças para glorificar Deus. Para que através da finança que Ele nos dá, as pessoas olhem e falam, nossa, ali vai o servo de Deus, Deus abençoou e ele continua mais apaixonado ainda por Deus. Nossa, ali vai o servo de Deus, aquela pessoa está passando o maior sufoco. E ela continua adorando a Deus do mesmo jeito. É para isso que nós somos chamados. Esse é o coração de Davi. Entende por que um pecador como Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele carregava essas características. Amém? Amém. Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 15. Porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Gente, a oração de Davi, gente, nós somos pó. Nós não sabemos quanto vamos durar, não sabemos quanto vamos viver, não sabemos até onde tem essa. Gente, ó, falar uma coisa para vocês. Deus tem tocado profundamente a minha vida sobre a questão do coração agradecido pela saúde. Gente, a coisa mais importante que nós temos na vida é Jesus. A segunda coisa mais importante que nós temos na vida é saúde. Sem saúde nós não somos nada. Sem saúde nós não temos nada. Sabe, o Senhor tem despertado no meu coração um santo agradecimento por simplesmente eu poder acordar de manhã, não estar entubado no hospital, não estar indo fazer uma quimioterapia, não estar indo fazer um tratamento de câncer. Entendeu? Tem um probleminha ou outro, saúde, uma coisinha ou outra, é fruto do pecado, mas nós temos saúde. Sabe qual foi a última vez que você aceitou? Sinceramente, eu não estou falando aquela frase religiosa. Estou falando sincero, com o coração tocado. Senhor, obrigado porque eu tenho saúde. Obrigado porque eu posso trabalhar. Estou nesse ônibus lotado, mas eu estou podendo ir trabalhar. Tem gente que está nesse ônibus, está indo para um médico fazer um tratamento. Tem gente que começou o ano e já morreu. Gente, coisa simples. Nós somos estrangeiros, somos forasteiros dessa terra.
Nossa pátria não é daqui, conforme Davi falou. Lógico, aqui ele estava falando também do povo que veio do Egito, o povo de Israel, é mais amplo aqui o sentido. Mas ele também sabe que nós somos estrangeiros. Inspirado, quando foi registrado sua oração, está trazendo essa verdade também. Talvez ele, quando fez a oração, não tinha noção da profundidade do que ele estava falando. Mas nós sabemos no Novo Testamento que nós somos forasteiros e peregrinos. E aí o texto continua, 16. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda sua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Olha que interessante a oração do salmista. Davi alegre. Veja, esse rapaz aqui era o pastor, era o desprezado da família. Quando ele era jovem, no dia que ele foi ungido, a figura mais importante de Israel, que era o profeta Samuel, foi visitar a família. Estavam todos os filhos reunidos, a família toda reunida, menos quem? Davi estava cuidando das ovelhas. Seria a mesma coisa que o presidente da República ir na sua casa. E todo mundo vai para a festa e só você fica trabalhando. Imagina a importância de Davi para a família. Esse é o Davi que Deus mexeu com a vida dele. Transformou ele num rei poderoso, num guerreiro poderoso, como poucos na história. E ele feliz da vida por estar podendo ofertar a Deus, por estar podendo construir a casa, dar o recurso, porque ele não poderia construir, mas dar o recurso para a casa do Senhor. Eu pergunto, a última vez que você ofertou na igreja, você estava feliz da vida porque você teve a oportunidade de participar da parte financeira da obra de Deus? Porque assim, gente, falar uma coisa bem tranquila, eu posso falar tranquilo de dinheiro. O povo cristão está acostumado a ser levado na contribuição no regime da lei. Como é que é o regime da lei? Ou você dá o dízimo ou o capetão vai acabar com a sua casa. Aí você vê o povo dar até as colheres da casa. Olha, é o seguinte também. É o regime do banco. Se você der 10, ganha 100. Aí a pessoa faz conta, 10, 1, 2, 3. Pô, fechou, 10. Só que tudo isso é besteira. Você tinha que estar feliz, entender a sua responsabilidade de poder ofertar na casa de Deus. Entendeu? Isso eu falo com a maior liberdade, mas você já entendeu isso? Já caiu essa ficha? Que faz parte do culto cristão. Ofertar. Faz parte. Ofertar com alegria, não é só ofertar, tá bom, vou dar. Não, ofertar com alegria. Senhor, obrigado. Porque eu tenho condição de ajudar, eu tenho condição de contribuir, o Senhor me abençoou. Sabe, é esse o nosso relacionamento com o dinheiro. Deus prova os corações. Numa boa, sem fazer chantagem. Para que Deus vai te dar mais dinheiro? Para você gastar nos seus deleites e prazeres? E esquecer que quando Deus coloca recursos no seu bolso, tem a ver com você também participar do sustento financeiro da obra de Deus? Pense nisso. Eu estou falando é bíblico. Entendeu? Deus prova o seu coração através das contribuições. Não é por causa de capeta, isso é besteira, devorador. Nos tempos de hoje não existe. Entendeu? Dízimo hoje é um princípio. Pode até usar, mas não é como era na antiga aliança.
O que é o dízimo? O dízimo é um valor que 10% sempre foi o suficiente, nunca ninguém ficou pobre. Mas para vocês terem uma ideia, tem igreja da Europa que é 5% o dízimo. E eu já vi casos de igreja, quando chegou o mês de agosto, o pastor falou, irmãos, por favor, vamos parar de contribuir. Porque nós estamos com todo o nosso ano pago, todos os missionários no exterior estão pagos, todas as obras da igreja estão pagas. Então, assim, os irmãos não precisam mais se preocupar com o dinheiro. Você vai nessas igrejas, 5% a base que eles usam. Não é o número. Não é um número. Não é só 10% do seu dinheiro que é de Deus. 100% do seu dinheiro é de Deus. Quando eu dou uma carona para o irmão no meu carro, eu estou ofertando à igreja. Tudo, porque o meu bem, o meu carro é de Deus. Ele só me deu para mim ser o mordomo, para me cuidar do carro. Se Deus te dá um carro, você cuida bem? Você daria coisas para quem não cuida? Percebe como Deus trata o nosso caráter? É problema para Deus dar carro? Se Deus quisesse agora, pegava o principal empresário daquela agência da Renault que tem lá em Pinhais, inclinava o coração dele, parava aqui na porta e falou, um carro para cada um, 0, ó, e eu vou pagar o documento. Deus tem poder para fazer isso? De quem é o carro? De quem é o coração do cara? Deus. Agora a pergunta, você cuidaria bem? Ou estragaria você? São perguntas que eu tenho que responder. Estão envolvidas nessa oração. Amém? Amém. Vamos seguir mais um pouquinho. Vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 40, uns 6 livros à frente, não mais. Uns 6 livros. Está em torno da página 750. Isaías 40. Um texto extremamente importante, texto clássico da palavra de Deus. Isaías 40, esse texto aqui é clássico. Se você tiver um lápis, sombreia na sua Bíblia. Isaías 40, versículo 21. Diz assim: porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde os princípios não se vos notificou, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e ele o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda, para neles habitar. O que o profeta está falando aqui? Está falando da grandeza de Deus. Olha que curioso. Há 2.750 anos atrás, já se sabia que a Terra era redonda. Essa palavra círculo aqui, ela apresenta um globo. Abri até um parêntese na palavra. Veja, até onde eu estudei até hoje o assunto. Quando as pessoas falam que a teoria da Terra plana é bíblica, alguém já ouviu isso? Eu não consegui até hoje encontrar. Vou falar sinceramente para vocês. Se a Bíblia falasse que é plana, eu ia ensinar que era plana. Se a Bíblia falasse que a terra planta bananeira, eu falava que planta bananeira. Se ela, não importa, a Bíblia falou, eu creio. Mas falar uma coisa para vocês, não consegui encontrar até hoje. Quando você vai para a cultura judaica, os judeus antigos sempre acreditaram que a Terra era um globo, uma bola. Entendeu? Inclusive tem como se provar isso cientificamente. Então quando você vê alguém na internet falando, não, a Terra é plana porque é um modelo bíblico, não entra nessa. Papo furado. Conversa para boi dormir. Não é. Entendeu?
Então, o que é interessante aqui? Como que o profeta sabia que a Terra era redonda? Numa época que nem se pensava isso. Sabia, porque foi Deus que ensinou. O que o profeta está falando aqui? Do poder e da majestade de Deus. Mas o ponto em questão não é esse. Vamos seguir a leitura. Versículo 23 é o que nos interessa. O que reduz a nada os príncipes, e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem enraizado na terra o seu tronco. Já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como pragana. A quem, pois, me farei semelhante? Para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças. E porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. O que está falando aqui? Que Deus chama todas as coisas criadas pelo nome, as estrelas, os universos, as galáxias. Ele reduz príncipes ao pó. Ele reduz juízes ao pó. Ele manda nas autoridades. Eu tenho que entender tudo debaixo do controle absoluto. Percebe de quem nós estamos falando? Percebe que isso muda a sua maneira de orar? Se você entende que todas as coisas vêm de Deus, quando você orar, você vai orar da seguinte forma: Senhor, eu conheço o teu poder, eu conheço a tua majestade, eu sei que para ti, isso que eu estou pedindo não é nada. Mas, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Que o teu reino venha sobre a minha vida, tanto na terra como no céu. Percebe? Essa é a nossa maneira de orar. A pergunta é: você está disposto a orar algo para Deus e perguntar na oração se é vontade dele? Está preparado para a resposta? Deus fala: não, não vou dar. Aí você vê o bico. Percebe? Quando Deus não lhe dá o que você pede, qual é a sua reação? Todo mundo concorda que Deus pode tudo? A Bíblia é clara, né? Ele pode te dar tudo que você pede? E por que não deu? Você vai continuar servindo ele com fidelidade porque ele não deu? É algo para responder. Mas quer ver o que o profeta Isaías fala? O profeta Isaías mais à frente vai mais fundo. Isaías 45. Tomar um golinho d'água. Versículo 5. Diz assim: maravilhoso. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Veja, palavras do Senhor. Aqui é a profecia sobre Ciro. A data aqui é em torno de 750 a.C. O que Deus está fazendo? Está fazendo uma profecia sobre um rei persa que ia viver 300 anos depois, e em 539 ia tomar a Babilônia, onde Israel estava cativo, e ia retornar o povo à terra. Essa é a profecia. A Bíblia é o único livro santo do mundo
que coloca sua credibilidade em jogo ao anunciar o futuro antes dele acontecer. Não existe profecia em mais nenhum livro santo. Não existe. Da forma bíblica, não. A Bíblia coloca a sua credibilidade em xeque, anunciando o futuro, anos e anos antes. E aqui Deus está fazendo isso. Mas o que ele está falando? Ó, não há outro Deus fora de mim. Deus é um Deus exclusivo. Quando você chega a uma pessoa, você fala, você crê em Deus? Ah, eu creio. Mas quando você aprofunda, a pessoa não crê no Deus da Bíblia. Porque quem crê no Deus da Bíblia adora Ele da maneira bíblica. As pessoas creem num ídolo que elas criaram e deram o nome de Deus da Bíblia. Mas é um ídolo. Porque só existe uma maneira de servir a Deus. É a maneira que está descrita nesse livro. Outra não tem. Percebe como as pessoas adoram um ídolo? Mas olha que interessante. Deus vai continuar na sua fala. Versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Deixa eu explicar algo para vocês. Existe uma discussão teológica que é a origem do mal. Então tem gente que quer defender que quem criou o mal foi Deus. E um dos versículos que eles usam é esse aqui. Quando você lê aqui, Deus está falando, eu crio o mal. Mas entenda, no contexto bíblico, Deus não é o autor direto do mal. Por quê? Porque Deus é luz. E nele não habita treva nenhuma. O que Deus fez? Ele criou seres com a capacidade de fazer o mal. O primeiro deles foi Satanás. O segundo deles, os anjos rebeldes. E o terceiro deles, segundo a Bíblia, o ser humano. Só que na sua soberania, ele pega a maldade desses seres e traz. Entendeu? Para quê? Para executar a sua vontade. Lembra a maneira que Jesus foi crucificado? Pilatos, Herodes e os sacerdotes mataram Jesus para cumprir o que estava escrito. Quem matou? Pilatos, Herodes e os sacerdotes e os governantes judaicos. Quem determinou que ia haver morte? Deus. Percebem? Deus fala na Bíblia, colocarei anzóis na boca do rei da Síria e o levarei. É uma figura. O que Deus faz? Para tirar o rei da Síria de encalço do seu povo, ele desperta no rei da Etiópia a vontade de fazer guerra. O rei da Etiópia levanta com um grande exército. O que o rei da Síria faz? Vai combater aquele exército. Só que Deus antes tinha falado, ó, não vai tomar a cidade. Deus podia mandar um raio? Sim. Podia fazer chover fogo do céu, como foi Sodoma e Gomorra? Sim. Mas ele não precisou de nada, bastou entregar ao rei da Etiópia seu próprio desejo de grandeza, tirou a mão, o rei da Etiópia se engrandeceu, e sem saber estava fazendo a vontade de Deus, livrando o povo de Israel. Quantos livramentos nós nos temos dessa forma? Então, quando fala que Deus cria o mal, é Deus trazendo juízo. Por exemplo, essa guerra que está acontecendo agora, só aconteceu porque foi vontade de Deus. Essas coisas esquisitas que estão acontecendo no mundo, só acontece porque é vontade de Deus.
Só que deixa eu falar uma coisa para vocês, isso aí é café pequeno. É tudo coisa pouca, perto do que o livro do Apocalipse fala. Quando for soltado, na sexta trombeta, quando a praga for liberada, 1/3 da terra vai morrer. Hoje seriam 3 bilhões de pessoas. Não tem nem onde pôr. Isso que nós estamos vivendo, gente, é café pequeno. Desde que o mundo é assim. Isso é selos. A história humana está rolando. Estamos nos aproximando da volta de Jesus? Eu imagino que existem muitas coisas que parece que tem nos direcionado, mas nós não temos certeza. Deus, de repente, pode virar. Para vocês entenderem o poder de Deus, é que eu preciso cuidar com as palavras, né? Essa semana foi votado num grande órgão da ONU, ia ser votado algo que ia mexer com a soberania dos países, na área da saúde. Se aquilo fosse aprovado, nós estávamos perdidos. Sim, para Deus, fichinha. Não deu nem para saída. Foi bloqueado na maior. Facinho. Deus levantou pessoas em vários países do mundo, mas foi goleada. Entendeu? Por que foi goleada? Porque não era tempo. Porque do momento que eu pego, entrego um poder para uma pessoa, um poder totalitário de invadir a soberania dos países, concorda que nunca ninguém no mundo teve esse poder? Mas só vai ter quando Deus determinar. Lembra que 2 Tessalonicenses fala, apenas falta aquele que o detém, seja removido. Quem detém a manifestação do anticristo? A soberania de Deus. Mas falar uma coisa para vocês, gente, ore agradecendo, viu? É que, infelizmente, a mídia não é sua amiga, né? Alguém ouviu que estava sendo votado algo na ONU sobre a área de saúde? Alguém ouviu na grande mídia? Alguma notícia, alguma coisa no jornal? Nada. Tem alguma coisa errada, né? Fazendo um parênteses na palavra. Veja, está sendo votado algo na qual a soberania do país vai ficar debaixo de um órgão internacional e ninguém fala nada. Já pensou um gringo que você nunca viu? Gringo é estrangeiro. Tem essa palavra em espanhol. Um gringo que você nunca viu mandar na nossa saúde aqui? Pensa. Vocês imaginam esse poder na mão de filhos de Belial? Só que é legal, Deus, gente, ó, na boa, deu nem para saída. Porque é o Todo-Poderoso, ele cria o mal, isso seria o mal. Se viesse, eu ia falar para vocês, ó gente, liga a antena. Gente, já é o 2º livramento esse ano. Livramento mundial. Um é essa emergência sanitária. Vocês perceberam que Deus livrou? Assim. Esse é o 2º livramento. Coisa poderosa. Isso nos deixa tranquilo. Quem está cuidando de nós? Deus. Percebem? Coisas poderosas. Eu tenho que entender que eu estou vivendo um tempo muito difícil. Como nunca houve. Dá uma dica para vocês. Não tem nada a ver com a palavra. Quando você começar a ver a mídia falar muito de uma coisa, olha para o outro lado. Estão querendo te esconder algo. Estão batendo sua carteira. Você sabe que para tomar o sorvete de uma criança, imagina aquele sorvetão bonito. O que eu tenho que fazer? Tenho que dar um pirulito colorido. É o que fazem. O bom entendedor, meia palavra basta. Amém? Vamos continuar nossa leitura. Versículo 8. Isso. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abrasem-se a terra, e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifica a justiça,
Eu, o Senhor, as criei. Versículo 9. Ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre os outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? O que Deus está falando aqui? Que nós somos um vaso, muitas vezes quebrado. Como que nós vamos chegar para Deus e perguntar: que fazes? Por exemplo, os irmãos estão passando uma situação que é fora da curva. Concorda que a situação no país de vocês é fora da curva? Vocês sabem melhor do que eu. Agora, jamais você vai chegar para Deus e falar: Deus, o que o Senhor está fazendo? Você pode chegar para Deus e falar: Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas eu sei que Tu é bom, eu confio em Ti. Mas, Senhor, por favor, me ajuda. Eu sou burro, vocês não. Não. Sabe? Vocês vão falar: Senhor, eu sou limitado. Entendeu? Me ajuda. Se for da Tua vontade. Gente, eu já ouvi gente falar: eu não aceito isso da parte de Deus. Gente que se dizia crente. Eu determino. Hã? O que o Caco falou? Estamos malucos? Perdemos a noção? Agora, concordo que se eu tenho um problema sério de saúde com o filho, se eu tenho uma crise séria, é normal eu ficar triste, é normal haver um desequilíbrio, é normal haver uma insatisfação. Eu sou de carne e osso. O que não é normal é você ser ingrato da parte de Deus. Você perguntar, você chorar, você se derramar em lágrimas. Você perguntar para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor pode, por que o Senhor não resolve? Mas você vai fazer isso de maneira humilde, se humilhando. Não tem nenhum problema. Vários personagens bíblicos se humilharam. Não tem nenhum problema. Senhor, por quê? Já contei para os irmãos, aquela família, 4 gerações servindo ao Senhor. Aí o neto teve uma crise de asma, a crise ficou grave, faltou oxigenação no cérebro, virou uma planta. Na cama, pai de 2 filhos. Casado, servindo a Deus, obra na igreja. Aí eu lembro que meu primeiro pastor foi visitar a família, e aquele velhinho. A família servia a Deus desde o século passado, retrasado. Aí aquele velhinho sentou e perguntou: pastor, eu só tenho me perguntado por quê. O pastor sabe. Meu pastor foi muito sábio, falou: irmão, não sei. O que eu sei é que eu vou orar por vocês, porque, olha, é muito difícil. Não tenho resposta nenhuma. Esse meu pastor, ele perdeu 2 filhos gêmeos 3 dias antes do parto. Perfeitas as crianças. Morreram na barriga da mãe. Tem resposta para isso? Existe dor maior do que essa? Imagina toda a casa preparada, o bercinho, as roupinhas, o enxoval, os sapatinhos. E você servindo a Deus alegre que a família vai crescer. Você se sentindo abençoado. E 3 dias antes do parto, as 2 crianças perfeitas morrem. Não há resposta. Aí vem aquele entravado: Deus está te tratando, né? Bacana, Deus tem que matar meus 2 filhos para me tratar. Isso é a resposta que se dê? Quer dizer que eu sou tão duro assim que Deus tem que matar meus 2 filhos? Percebe o que a gente fala?
Eu lembro do testemunho desse meu pastor, ele ficou 2 horas, ele falou, olha, eu não quero nada, me deixa aqui com as 2 crianças, eu quero orar. E ele conta que naquelas 2 horas ele orou, ele clamou, ele pediu um milagre de Deus. Ele declarou a palavra, ele leu os salmos, confiando que o Senhor tinha poder de ressuscitar aquelas crianças. E no dia seguinte ele estava enterrando aquelas 2 crianças. E parte do coração dele. Mas glória a Deus, esse pastor já está com 35 anos de ministério. É um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Deus deu para eles 3 filhos. 2 deles gêmeos, meninos. Se eu não me engano, os 2 são pastores também. Foram levantados. E ele superou tudo isso. E um dia ele vai estar com o Senhor. E ele vai entender da parte de Deus e vai glorificar o nome do Deus Altíssimo por tudo que ele fez, inclusive isso. Vocês percebem quando eu estou falando que a gente não é provado? Vocês percebem? Já pensou um parente seu que nem uma planta? Você tem um filho jovem de 30 anos de idade, você saber que o resto da vida dele vai ser uma planta? E que você vai morrer, não vai ter ninguém para cuidar? E você no domingo pega a sua Bíblia, coloca debaixo do braço e vai louvar a Deus. E você chega no domingo e canta, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Prova, hein? E a gente fica reclamando porque está faltando 2 contos de réis no bolso. Vamos a algumas aplicações. Vamos abrir Carta aos Romanos, capítulo 8, lá no Novo Testamento. Romanos 8, versículo 26. Versículo 28, aliás, perdão. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual que é a verdade aqui? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor. Que andam, aí, vírgula, que andam segundo o seu propósito. Como é que é o seu propósito? O 29 explica. Que é ser a imagem de Jesus. Jesus sofreu? Sim. Jesus sentiu dor? Jesus foi injustiçado? Jesus tinha bom emprego e bom salário? Jesus vivia do quê? Da oferta de mulheres piedosas. O pior, ele era Deus, podia arrebentar com tudo e sem nenhuma palavra foi levado na cruz do Calvário. Gente, entenda de uma vez por todas. A gente cria filho, a gente trabalha. Gente, você sabe que eu amo as montanhas. Você sabe que eu amo pregar. Amo vender Bíblia. Amo, eu sou muito agradecido a Deus, a vida que Ele me dá. Sou muito agradecido. Mas assim, o nosso propósito é nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Cristo. Esse é o alvo, você foi chamado para isso. Desse ensino prático, isso não pode ser algo etéreo. Isso tem que ser algo prático. Veja, nas situações difíceis, cabe
Uma pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? O que a Bíblia ensina a fazer nessa situação? Quando você busca o que a Bíblia ensina a fazer naquela situação, você está fazendo o que Jesus faria. Entendeu? Então entenda, seja na fartura, seja na pobreza, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor. Só que esse evangelho bíblico não enche igreja. Quer ver uma outra passagem, uma outra aplicação? Vamos um pouco à frente. Filipenses 4. Uns 4 livros à frente. 5 livros. Carta aos Filipenses, vai passar por Coríntios, vai passar por Gálatas, vai passar por Efésios, vai chegar em Filipenses. Capítulo 4. Come água. Depois toma. Tá mexendo? Não precisa. Eu estou acabando. Obrigado. Filipenses 4, versículo 11. Diz assim: palavras do apóstolo Paulo. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Gente, um barato, né? Vocês já viram o versículo mais mal interpretado do que esse? Já viu os adesivos do carro? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem já viu esse versículo em carro? Caixinha de promessa, pinguim. É pinguim? Chama pinguim na Venezuela? Pinguim, aquele bichinho que vem lá da Antártida, branco e preto. Aquele pássaro, então. Com a plaquinha, tudo posso naquele que me fortalece. O pessoal usa esse versículo para dizer que vai conquistar as coisas, não é? Só que não é isso que o versículo está falando. Paulo está falando, aprendi a ter fartura e aprendi a passar fome. Aprendi a ter abundância e aprendi a ter pobreza. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Onde? Na pobreza e na fartura. Gente, vocês percebem o que nós estamos vivendo na nossa igreja brasileira? As pessoas ficam assustadas quando vê esse versículo. Elas ficam assustadas. Percebem? Precisamos aprender o contentamento. Você precisa estar feliz com aquilo que Deus te dá. Aquilo que Deus te dá é tudo que você precisa para aquele momento. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor, que amam segundo o seu propósito. Essa é a verdade bíblica. Agora entenda, contentamento não vem da gente. O que Paulo fala? Aprendi. Se Paulo teve que aprender contentamento, o que eu e você temos que aprender? É algo aprendido. Você quer conforto, você quer grana no bolso. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Para os casados, sorte não. Para os solteiros, sorte no amor. É isso, é o que a gente quer, muito dinheiro. Né? Eu preciso aprender a estar contente. Paulo dá o exemplo. E o mesmo capítulo 4, versículo 17, olha que interessante. Diz assim: não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suave sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. O que Paulo está falando? A oferta que eu recebi dos filipenses me supriu, para que eu possa fazer a obra de Deus. Da mesma maneira, Deus venha suprir todas as necessidades de vocês. Sabe do que era formada essa igreja? Grande maioria de pobres e escravos.
E eles eram abundantes na contribuição e no sustento da obra. Mas quem vai suprir sua necessidade? Deus. Necessidade. Aí você fala, pastor, mas deve ter alguma coisa errada, porque a minha necessidade não está suprida. Pode acontecer isso? Você já teve época da sua vida que a necessidade não está suprida? Eu já tive. Veja, são inúmeras as respostas. Mas eu separei uma em especial para a gente pensar. E é o nosso último texto. Vamos mais à frente, carta aos Hebreus. 3 cartas à frente, capítulo 12. Vai passar por 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e vai chegar em Hebreus. Capítulo 12. Enquanto os irmãos abrem, eu vou pegar um gole d'água. Veja, o que eu vou falar aqui não é uma regra. Saiba usar corretamente o que eu vou falar. Entendeu? Mas pode ser uma resposta de quando eu passo necessidade. Eu creio que aqui existe uma das respostas, mas não é uma regra. Correto, irmão? Vamos lá. Hebreus 12, versículo 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Veja, o escritor de Hebreus está falando aqui da luta contra o pecado, da busca de santidade. Então ele está falando, olha, vocês não combateram até o fim contra o pecado na vida de vocês. É isso que ele está falando. Versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filhos. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do que todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Muitas das situações que acontecem na nossa vida, nada mais são que disciplina de Deus. Para nos corrigir, para nos exortar, para nos trazer de volta para o caminho. Nesses casos, corrigiu a atitude, a disciplina é retirada. Entendeu? E na área financeira existe muita desobediência. Na área financeira nós somos extremamente rebeldes. A pergunta para você levar nessa noite, Senhor, as carências que eu tenho tido são fruto de uma disciplina na qual o Senhor está querendo me ensinar algo. Aí eu vou orar estilo Maurício. Senhor, por favor, ensina logo que eu quero obedecer. Eu não estou aqui para brincar com o Senhor. Por favor, fala logo, eu sou ruim de ouvido. Mas se o Senhor falar, eu faço. Estou dentro. Meu negócio é contigo. Assim que você tem que viver a vida cristã. Vida cristã não é para frouxo. Vida cristã não é para quem fica negociando. Vida cristã é para quem se rende e obedece à santa, boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Se você crê em Deus, você confia. Se você crê que Deus é bom, você coloca toda a sua vida na mão dele. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que nós tenhamos entendimento de todas essas situações, que possamos amadurecer na nossa área financeira, que possamos dar resposta aos teus tratamentos e possamos andar de maneira simples nos teus altos caminhos. Senhor, sê conosco, capacita a tua igreja, vem com o teu poder, que o teu nome seja glorificado na nossa vida.
No nome de Jesus, amém.